Gente, primeiro, obrigado, bem-vindos. Obrigado a todo mundo que também está aqui. Fico muito feliz de poder compartilhar insights com pessoas como vocês, que são gênios aí da publicidade, do jornalismo. E realmente é um momento muito, muito especial para a gente. Está fazendo 5 anos de Sotaque e esse aqui acompanhou desde o começo. E a gente, graças a Deus, acredita muito, né, na brasilidade e na influência como um todo, que eu acho que é fundamental. Mas eu queria falar também sobre marcas creators, que eu acho que é um papo muito quente assim, que a gente pode puxar. E a gente tem aqui pessoas que sabem muito bem marcas e pessoas que criam marcas, que têm uma marca, e marcas que são super creators e dialogam com o consumidor final, entendendo o poder de comunidade, que eu acho que isso é fundamental e é muito importante. E aí eu vou perguntar para o Ricardinho primeiro uma frase que eu gosto muito de falar, que marcas que não se tornarem creators perdem espaço para creators que viram marcas. Você acredita nisso? Eu vivo isso. Eu vivo isso no dia a dia. Eu não tenho dúvida que no futuro a comunicação vai estar na mão de quem tem a atenção. Como sempre foi a publicidade, desde 125 anos atrás, desde o rádio, passando pela televisão, internet, depois celular, etc, etc. A atenção é a moeda da comunicação. Logo, se você tem atenção, você pode converter vendendo um produto ou um serviço. Quem tinha atenção antes? Quem tinha o melhor conteúdo, que dava para você de graça, como a Globo, que é uma grande empresa que eu admiro muito, mas que interrompia você e você pagava essa conta com o seu tempo, certo? Você assiste o conteúdo grátis, a novela vale tudo, em contrapartida o anunciante paga a conta daquele conteúdo te dando um anúncio. Perfeito. E o que aconteceu no mundo nos últimos anos é que criadores de conteúdo têm os seus próprios canais e eles fazem isso de forma orgânica, logo você consegue construir uma empresa em 3 anos como a Hailey Bieber de cosméticos chamada Rhode, que foi feita nas costas da mídia própria dela. Então, assim, em resumo, eu sei que eu falei rápido, e são 125 anos de história, eu não acho que a Coca-Cola e a Globo vão falir. Pelo contrário, o que eu acho que vai acontecer é que criadores e criadoras de conteúdo vão ter marcas próprias e, assim, a gente vai ver uma nova era na construção de marcas. Sil, você é jornalista e brilha nesse caminho até hoje muito bem, já passou por muitas fases do mercado, do marketing, de uma forma muito constante. E hoje você, além de tudo, trabalha e é vice-presidente da CDN, que é uma super empresa, mas aqui, nesse momento, você está sentada como uma creator, né? E durante muito tempo você falou para mim assim, Vini, eu fui muito resistente a isso, porque existe preconceito de muitas pessoas, e hoje, essas pessoas que tiveram preconceito comigo lá atrás, olham e buscam o que você foi percussora e deu a cara a tapa para poder ir além e buscar tudo isso. Não, mas creator e empreendedora. E aí eu vou puxar agora. Além disso, ela viu uma possibilidade do mercado de montar a sua própria marca. Mas um ponto que me chama muita atenção disso tudo é que você entendeu o olhar do nicho da comunidade. Você fala para mulheres 50+, você criou um podcast chamado Menotalks, voltado para a menopausa, para falar sobre esse assunto, e também criou um produto, que é Reage, ou Reage, né? Você pode ler dos dois jeitos, e esse trocadilho é genial, e que ele hoje fala para essas mulheres e conversa com elas. Primeiro eu queria entender esse movimento de como é ser um creator e estar dos dois lados, porque você está dos dois, de 3, porque também você está no lado de empreendedora. Queria entender um pouco essa sua história então, nesse lugar. Eu sou jornalista, durante muito tempo eu fiz cobertura de saúde, então saúde, bem-estar, sempre foi uma coisa que teve no meu radar. Depois saí disso, fui trabalhar em agência, cansei de ser pobre, né? Porque jornalista morre pobre, vocês sabem disso. E aí, estava muito bem, minha carreira estabilizada, 48 anos, estava tudo bem, sabe? Até que surgiu uma dor que eu não conhecia. Não imaginava que ia acontecer tão rápido, eu entrei na menopausa. E essa palavra nunca nem tinha circulado. Mesmo sendo jornalista de saúde, eu nunca tinha feito uma única reportagem sobre isso. Isso é bizarro, me chamou muita atenção. Então, veio de uma dor. Voltar a ser jornalista, escrever sobre isso, escrevi uma coluna, passei a escrever no UOL, veio de uma dor. E aí, uma dor de milhões de outras mulheres, obviamente, que todas estavam em silêncio, sem falar sobre isso. Faz 8 anos, ou seja, era um outro momento. Agora ele está muito mais avançado. Dali surgiu esse meu movimento de ir para a internet, com muita resistência, porque eu morria de vergonha de aparecer num vídeo. Oi, gente, tudo bem? Eu achava que, para mim, o jornalista tem muito preconceito com o criador de conteúdo também. Os creators, nós é que somos os detentores da informação, o que é uma grande mentira e um grande preconceito, na verdade. Então, acho que
Eu fiz essa migração, continuei compartilhando conteúdo, esse era o meu papel. Eu vou compartilhar conteúdo. Mas eu sabia que, também da minha dor, havia uma falta de produtos endereçados para essas mulheres. Eu falava, cadê o mercado? Por que eles não trazem para cá? Por que não tem... A minha médica fazia fórmulas gigantescas que custavam uma fortuna para mim. Até que eu falei, por que não? Eu tenho um primo americano tem essa cabeça, né? Why don't you do it? Faz uma... E eu falava, eu não sou empreendedor, eu tenho 50 anos. Como assim empreender aos 50 anos? Pois é, foi o que eu fiz. Então, a Reage surgiu dessa dor, a gente está 6 meses no mercado, sucesso absoluto, fico até arrepiado de falar, porque a gente não imaginava o que ia acontecer, mas é isso, é uma marca que surgiu de uma dor, de um nicho, que não é nicho, né, gente? Nós estamos falando de 50% da população que são mulheres que, se não estão na menopausa ainda, vão chegar. Inevitavelmente. Então, eu misturei o assunto, falar de conteúdo e lançando um produto de qualidade, porque isso também é muito difícil. O mercado, ele ainda é um mercado a se explorar. Se a gente olha os números, é espantoso que nenhum grande player tenha acordado para isso e falado, eu vou investir nesse segmento. Conta para eles, gente. Segredo. Rafa, 99 tá chacoalhando o mercado e vai chacoalhar ainda mais. Acho que só começou, mas já vem construindo uma trajetória muito rica. A gente, através de Kauai, inclusive, fez um trabalho muito legal de 99 Moto, que era para a gente buscar exatamente lugares muito específicos no São João, para a gente trazer de fato a verdade através da influência. E aquilo foi muito bacana. Mas vocês constroem há muito tempo essa base, né, de uma marca que se aproxima. Uma marca que chega e se aproxima e constrói essa comunidade. Vocês constroem comunidades tanto com o público final, mas também com os motoristas de aplicativo, que também são os clientes de vocês e vocês têm muita preocupação com isso. Nesse lugar mesmo de creator economy, da influência, qual que é o papel do influenciador hoje para fomentar essa humanização na marca de vocês? Boa tarde, gente. Primeiro é um entendimento do que a gente está buscando de cada um desses influenciadores, né? Acho que a gente gosta de dividir da seguinte forma. Os influenciadores, ou eles fazem parte de uma comunidade, ou eles representam uma comunidade, ou eles são a própria comunidade. Né? Então, quando você pega um grande influenciador, provavelmente ele é uma grande comunidade. E aí as marcas vão atrás deles porque eles trazem essa comunidade. Quando a gente vai ativar a Lady Gaga no Rio, é interessante a gente ver como é uma coisa muito gigantesca, que tem atores e atrizes globais que fazem parte dessa comunidade. E aí, naquele contexto, eles estão representando uma comunidade. Como, por exemplo, a gente se aproximar da Pabllo neste momento, mas também ir atrás de outros micro-influenciadores que representam essa comunidade. Então, eu acho que o primeiro entendimento da 99 é separar a partir de qual ponto de vista esta pessoa está me ajudando a me credenciar dentro de uma comunidade. E não uma comunidade que só traga alcance ou que traga relevância simplesmente pela exposição da marca, né? Essas comunidades fazem sentido para a gente? Fazem sentido para as comunidades que eu já tenho, como você bem colocou, né? A 99 é um ecossistema, porque todos nós aqui a gente tem esse viés, né? De que a 99 o que ela é um aplicativo de mobilidade para passageiros. Não, nós somos um serviço também para o motorista. E agora com o 99 Food vamos ser também para o entregador, que vamos ser também para os restaurantes. Então assim, a gente já tem comunidades muito sólidas que têm características muito próprias. A comunicação que você faz para o passageiro nada tem a ver com o motorista e vice-versa, né? Então, é a partir dessa identificação de qual é o papel que eu estou atribuindo para cada um desses criadores de conteúdo dentro desta comunidade, que é a junção de todas essas comunidades com as quais eu tô interagindo enquanto marca. Léo, falando do Grupo Zamp, né, e das marcas que vocês têm, como o Burger King, por exemplo, que é um super case, né, de uma love brand, que vocês conseguiram conquistar isso de um jeito muito forte, trabalhando com os creators, de jeito criativo, de uma forma que vocês conseguem ter campanhas muito PRables, que elas, ao mesmo tempo, elas são extremamente ousadas, né? Como, por exemplo, a questão do careca, que foi demais. Assim, são muitas pautas muito legais, geniais, mas que também correm riscos. E, ao mesmo tempo, eu percebo que vocês gostam de tomar risco no sentido positivo da coisa, que é só assim que você inova.
E aí eu também ia te puxar um pouco essa provocação e qual é a linha tênue de onde a gente pode, de até onde a gente pode ir? Como que vocês encaram isso, até por também ter um direcionamento global? Eles entendem o Brasil, que o Brasil tem uma comunicação de jeito de falar que é só dele? Boa, obrigado, Vini, pelo convite, aos meus amigos aqui, colegas de painel. Falando um pouco sobre fast food e creator economy. Acho que tem tudo a ver, porque quando a gente fala do principal ativo em fast food, a gente fala muito sobre frequência e proximidade no ponto de venda, né? Tem muito a ver, porque talvez não exista ou haja um pouco os meios onde essa simbiose aconteça. Como que a gente transforma essa influência digital efetivamente numa ação no mundo físico? Acho que para a gente é super natural e com muita humildade para deixar na mão, e aí fazendo esse paralelo das iniciativas que a gente tem e esse olhar para a Creator Economy. O que tem a ver o Burger King com Mari Maria? Né? Como que a gente cria, como que a gente entende um pouco essa comunidade, esse nicho, empresta dos dois lados ali ativos para que a gente consiga, no fim do dia, levar mais gente para a fila, para o caixa, para consumir sanduíche. Então, ao mesmo tempo, como que muito fácil a gente acaba falando sobre Burger King, mas, por exemplo, Popeyes, com pouco investimento, uma campanha totalmente pautada em Creator Economy, em influência, levando regionalismo para a experimentação apenas de um molhão, com Appetite Appeal, molhando o frango no molhão, uma campanha 100% influência e resultados aí no último trimestre de 22% nas vendas nas mesmas lojas comparado ao ano. Então, um case de sucesso. Acho que o desafio está em orquestrar esse timing. A gente fala muito sobre criatividade, sobre contexto, conteúdo, mas o desafio está a olhar nesse momento e não o conteúdo de forma recorrente, constantemente, mas um olhar muito cirúrgico e estratégico. Até porque, se a gente for olhar sobre somente a influência, acaba olhando só um entretenimento. Mas como que a gente vira esse ativo para vendas também? Então, tem muito essa preocupação e esse olhar sobre resultados, sobre mensuração nesse fim de Creator Economy. Então, acho que essa orquestração acho que se torna um grande desafio para a gente entre as marcas e como se apropriar cada vez mais, como que numa próxima buscar a Silva e como se apropriar e como emprestar. E isso tem que ser legítimo, tem que ser real. Acho que esse sentimento a gente passa para quem está acompanhando esse creator. Rick, você era executivo da Ambev, né? Foi VP por muito tempo, trabalhou na empresa e depois você decidiu empreender. O que é que não te falaram sobre empreender que você aprendeu na marra? Tudo. Eu tenho um respeito gigantesco por executivos e executivas. Eu não sou um empreendedor que fico, não, empreendedor é a melhor coisa do mundo, não, a gente é foda, a gente é melhor que todo mundo. Não, pelo contrário. Eu fui executivo por 20 anos numa grande empresa, fui muito feliz, mas ao mesmo tempo tive muita dificuldade, aprendi muito, tomei porrada, cresci. É outro esporte. Eu acho que as pessoas muitas vezes acabam colocando empreendedorismo e o trabalho do executivo, da executiva como algo antagônico. Não, é um contra o outro. Não é. Para te falar bem a verdade, eu mudei de esporte e eu tive que aprender do zero. Só que tem algumas habilidades que você pode levar com você. Por exemplo, se o LeBron James sai da quadra de basquete e vai jogar futebol, ele certamente não vai ser um bom jogador de futebol, mas ele pode ser um dia. Ele já sabe correr, ele tem visão de jogo. Tem preparo físico. Aí ele vai ter que aprender a chutar bola, etc. e tal. Entendeu? Eu me sinto assim. Eu fui uma lição de humildade, em primeiro lugar. Saí da quadra de basquete. E ali não era porque eu era talentoso, era porque eu era rico. Eu era rico. E muita gente gostava de mim pelo meu dinheiro. Uhum. O fato... Rico como marca, né? Exato. Um dos maiores anunciantes do Brasil, obviamente, todo mundo bate na minha porta. Se eu tinha talento ou não vem ao caso. Meu ponto é que o dinheiro, por si só, falava mais alto. E aí você vai jogar um esporte. Então, eu estava no Paris Saint-Germain, campeão da Champions, e aí eu fui jogar na Série D do campeonato de basquete do Brasil, entendeu? Então, você começa do zero, é uma lição de humildade. Para quem empreende, para quem já empreendeu aqui. E eu ia até te complementar a pergunta no sentido, por que entrar na Creator Economy? O que é que isso te brilhou? Então, você trabalhava com publicidade de tudo. Isso era óbvio para mim.
Eu tinha ficado dos meus 20 anos de Ambev, 14 fora do Brasil. Eu estava no mercado americano, eu trabalhei de Nova York muitos anos com as marcas globais. E eu vi o que estava acontecendo no mercado de bebida. Eu vi um Ryan Reynolds do começo lançando o Aviation. Eu vi o Casamigos do George Clooney sendo criado na minha... Não era cerveja, mas era o que a gente chama, né, da participação de garganta, o Sheriff Throat. E eu estava vendo esse negócio acontecer. E quando eu cheguei no Brasil, a gente tinha uma marca que estava parada ali, que era a Skol Beats, que eu falei, pô, vamos pegar essa marca e relançar como Beats, separar de cerveja e fazer um ready to drink, que é uma bebida docinha para você ficar doidão. Basicamente, esse é o brief. E funciona. Eu particularmente gosto. E a gente trouxe a Anitta na época para fazer isso. E foi muito legal, porque a gente não pagou a Anitta em dinheiro, a gente deu em participação nos resultados. E ela foi muito corajosa. Ela, o pessoal da MAP, a Amanda e todo o time falaram assim, tá bom, vamos encarar. No final do dia, a gente vendeu 3 vezes mais e ela ganhou 3 vezes mais. Mas ela entrou no risco, coisa que é difícil. E aqui fica o recado para todos os criadores, os creators, entre no risco. Não fica só buscando esse dinheiro de curto prazo. E eu vejo que falta uma maturidade gigante para Creator Economy no Brasil. Da mesma maneira que eu estou empolgado com Creator Economy no Brasil, eu também sinto que falta maturidade pro sistema todo. Não só os creators acreditarem, como marcas também acreditarem no creator. Por exemplo, você vai contratar um creator para ser seu sócio, sua sócia, tem que dar espaço, tem que dar liberdade. Não adianta ficar brifando, não adianta ficar colocando ali regra, isso e aquilo, entendeu? A Anitta foi muito isso, ela pegava aquela latinha. Eu já tive, problema pra caramba no Conar com a Anitta, porque ela fazia umas doideiras, e tá tudo certo. Uma vez chegou lá a Polícia Civil batendo na Ambev, porque eu falei que a gente ia criar a Beats do Michael Douglas, MD. Aí a Heineken entrou com um processo contra a Ambev falando que eu estava promovendo a apologia às drogas. Então, assim, rola isso. Ainda bem que na época eu tinha advogado, hoje eu estaria na cadeia. Mas, enfim, entendeu? Então, tomem riscos. Eu acho assim, se eu pudesse dar um recado para quem está aqui, toma risco. Só não pode ir para a cadeia. O resto, desde que você seja ético, tome risco, porque você vai ver que a vida passa muito rápido, seja como executiva ou criadora de conteúdo. Você vai olhar para trás e vai falar assim, puta, eu devia ter feito isso. E foi por isso que eu comecei meu negócio. Na época, hoje eu estou com 47, eu estava com 42, eu falei assim, cara, eu não posso viver mais 20 anos sem tentar. Estou no meu país, falo a língua, conheço a cultura, conheço as pessoas, vamos para cima. E eu levo isso para minha vida. Hoje, se eu pudesse voltar na minha vida de executiva, eu teria tomado mais riscos. Sil, e tomando risco. Teria ido para cadeia, talvez. Talvez a gente não estivesse aqui para contar essa história, né, no caso. E falando de tomar risco, você decidiu tomar risco e montar a sua marca. Como creator, por que te motivou a ter uma marca? Você percebia que existia uma demanda, mas ao mesmo tempo o teu público te pedia isso? Eu sou, assim, na vida pessoal e também no meu perfil, sou aquela pessoa que as amigas pedem conselho. Eu até falo, gente, eu não sou médica. Mas é que eu sou tão CDF, nerd, estudiosa dessas coisas, que as amigas confiam em mim. Toda vez que eu viajo, que eu volto com a mala cheia de suplementos, as minhas amigas falam, o que você trouxe? Quero saber. Sempre foi... É verdadeiro. Sabe, se eu fosse cozinheira, uma boa cozinheira, aquela que as amigas querem a receita também, é verdadeiro. Então, é verdadeiro que eu sempre gostei desse assunto, que eu sempre estudei. Eu morei na Alemanha, e quando eu morava na Alemanha, já tinha uma coisa lá que chama Reform House. Os alemães gostam muito de suplementação, porque eles são contra, né, homeopatia, né, Veleda, são marcas que eles gostam dessa coisa, antes de tomar o remédio, utilizar os suplementos e tal. Então, isso era muito verdadeiro para mim. Então, quando a gente fala em uma marca de um criador, faz sentido. Então, eu olhava e falava, cadê o suplemento para mim? Eu tenho que formular. Aí eu cheguei para a minha médica, que formulava e custa uma fortuna para você mandar fazer no laboratório de manipulação. Eu falei, se eu fizesse uma marca, você faria as fórmulas? Aí ela falou, faria para você, eu faria porque eu confio em você, porque eu sei que você é uma pessoa séria como jornalista, como criadora de conteúdo. Então, foi uma união disso, é verdadeiro. Se eu falasse para você, eu vou lançar uma marca de, sei lá, de alimentos, de alguma coisa... Tá, poderia, mas não tem muito a ver comigo. De moda, sou zero fashion. Não ia colar. Não fale isso. Não, gente. Não. Então contratou o stylist. Não, gente. Meu stylist está ali mentindo. Ah, tá, entendi. Não seria de verdade. Poderia funcionar? Poderia. Teria que dar um trabalho. Teria que ter fit comigo, entende? Eu já falei não para algumas marcas, gente, porque é um problema. É uma pessoa da minha idade, as marcas que me procuram para fazer publi, é sempre assim, ó. Outro dia veio a Corega. Nada contra a Corega, gente. Tá tudo bem. Eu sei que a Corega é muito... Mas, gente, eu tenho dente na boca. Não dá.
E aí outro dia veio uma marca de sapatos de senhora, sabe aqueles sapatos para senhora idosa e tal? Não vou falar a marca. Aí eu falei, aqueles bem confortáveis. Eu falei, moço, eu uso coturno, entende? Não dá, eu não posso fazer. Vou fazer o quê? Uma publi falando, gente, eu tô de... Volta em 20 anos. Não dá! Então, é isso que eu tô falando. É a mesma coisa que quando as marcas procuram o criador de conteúdo, que tem que ter verdade para fazer o publi para tua marca, a mesma coisa eu acho que é para lançar uma marca. Eu acho que você tem que ter... Então, para mim, tinha total fit. Tanto é que a gente está trabalhando há 6 meses, eu sou a única influenciadora da marca, da minha própria marca. E eu até te falei, tu falou, eu quero contratar outro. Calma, vamos entender isso aí direito. Porque então, a gente é um investimento para quem está começando, empreendendo sozinha com seu capital próprio, que ele tem que ser muito estratégico a gente teve investimento anjo, a gente botou capital próprio também, teve investimento anjo, mas assim... Gente, é um outro mundo entrar nisso. Eu tô aprendendo pra caramba. Eu nunca pensei que eu fosse aprender tanta coisa na minha idade, nova. Eu abri uma porta, como você falou, mudou de esporte. O bom é que eu conheço o outro lado como... Eu trabalho em agência também, né? Eu entendo como funciona a influência, como funciona a informação, como criar conteúdo de qualidade. Então, isso me ajuda muito. Até se eu for olhar para outros criadores de conteúdo para trabalhar para a minha marca, como é que eu vou fazer isso? Tem que ter verdade, tem que ter fit. E isso eu acho que é um grande desafio do mercado de creators hoje. É as marcas entenderem quem é realmente o criador que tem afinidade, de que maneira aquela afinidade se dá, e respeitar aquela, como você falou, respeitar a Anitta, do jeito que ela faz o conteúdo dela. E quando você cria uma marca proprietária, mais ainda, porque tem tanta identidade sua naquela marca. Então, por exemplo, eu nunca faria um suplemento que não tivesse tudo de altíssima qualidade. Eu podia ter um suplemento pela metade do preço, ganhar o dobro em lucro, etc. Mas não dá, para mim não dá. Porque daí eu tenho a minha cara ali exposta com a marca. Então a minha preocupação é essa. Rafa, e aí a gente está falando de afinidade. Mas aí quando a gente pega, por exemplo, o 99, a gente está falando de uma marca que tem é muito amplo, praticamente todo mundo usa, né, o aplicativo e como você falou de comida também, né, a gente abre um leque muito grande, né, de consumo, de consumidor final. Como que vocês fazem esse tipo de avaliação de influência com uma marca que tem um target tão alto? Esse é um desafio porque o dinheiro não é infinito, né? Idealmente a gente gostaria de falar com todo mundo que potencialmente poderia servir dentro do nosso aplicativo. Então, assim, para pular a parte de... Existem leituras de negócio que demonstram qual que é o dinheiro que me retorna melhor, né? Qual é o tipo de target, qual é o tipo de comunidade que eu estou atingindo que faz mais sentido para mim. Mas, de maneira geral, a gente tem se conectado muito com a narrativa e o que a marca é. Faz mais ou menos uns 2 anos e meio, acho que talvez aqui muitas pessoas tenham essa sensação. 99, né, surgiu como 99 Táxi, ficou uma marca muito forte. Aí depois teve um momento da chegada da Uber no Brasil, que aí precisou se reinventar, trazer um novo serviço, que é o transporte por carros particulares de aplicativo. E depois foi uma marca que sofreu muito, né, numa pandemia, por exemplo, porque... Como que você faz, né? Mobilidade. Ninguém pode sair, né? Na pandemia. E aí faz mais ou menos 2 anos e meio que a gente colocou essa marca num divã e a gente começou a rever o que ela era. E começou a se perguntar, o que é essa marca, né? Primeiro, fazer as pazes com esse passado brasileiro dela. É a primeiro unicórnio brasileiro, né? A 99. Então, assim, é uma marca que os brasileiros abraçaram, que cresceu muito. E quando foi comprado por uma chinesa, que é a Didi, ficou essa coisa esquisita. É brasileiro ou não é brasileiro? E aí a gente fala muito disso, né? O Neymar não deixou de ser brasileiro porque ele foi jogar lá fora. Ótima comparação. Né? Então, a gente voltou a começar a dizer o que era a brasilidade da marca 99. Porque brasilidade também a gente sabe, né, gente? É um território muito amplo, cada uma das marcas trabalham de uma forma diferente. Então você vê Guaraná, que é uma brasilidade, você vê Havaianas, que é uma outra brasilidade. Então, eu acho que o que tem norteado hoje em quais as comunidades que fazem sentido para a gente são aquelas que trazem os assuntos e os temas que tenham a ver com o que a gente quer contar enquanto marca. E não pelo oportunismo de falar, eu vou trazer esse creator porque ele é muito grande. Não, tudo bem, ele é muito grande, mas faz sentido? Quando a gente pensa, puta, então por que uma marca brasileira foi para
para um show que é tão internacional como Todo Mundo no Rio com Lady Gaga? Por um viés muito específico, que é o Brasil pedia esse show, né? Então, o nosso posicionamento foi: o Brasil pede, ela vem, né? E aí é sempre sobre a ótica do brasileiro. O que o brasileiro está ambicionando? O que o brasileiro está querendo? Então, isso dá... Então, é um trabalho que vai se retroalimentando, e hoje a gente tem esse novo posicionamento, que é o Brasil pede 99. E aí a gente fala sobre as ambições do brasileiro, e a partir disso, as comunidades que traduzem nas redes essas ambições são aquelas das quais a gente quer se aproximar. Léo, como é que a gente abrasileira marcas globais tão fortes como o Starbucks da vida, que está vindo agora com um novo momento no Zamp, qual que é o segredo hoje de você conseguir usar a influência para isso, para fomentar isso, para fortalecer isso? Porque quando a gente fala de Subway ou de Starbucks, por exemplo, são marcas que a gente... Starbucks, por exemplo, a cara de Nova York, cara, né, está em todos os lugares. E aqui no Brasil, a gente sabe que o público pede isso. No primeiro momento, ele pega o hype da marca ser gringa. Depois, ele precisa que a marca fale para ele. E de que forma vocês olham isso e como vocês colocam a influência dentro dessa conversa? Acho que, sem dúvida, o maior peso é na criatividade. Porque não só para Starbucks, mas as pessoas ainda têm dificuldade para falar um Whopper. É o Brasil, né? São Brasis que a gente tem por aí. Então, é um desafio, sim, com marcas globais, com esse desafio de, efetivamente, ter essa brasilidade para falar sobre um café, sobre um espresso, enfim, não sobre o frappuccino. Então, tem um olhar sobre, efetivamente, qual é o território, coisas inegociáveis enquanto o que a marca quer transparecer com o seu público, o DNA efetivo, um pouco do que o Guara está comentando, mas deixar a criatividade para esse creator e, principalmente, a gente tenta amplificar isso ao máximo. O que eu quero dizer é que a gente está falando sobre tamanhos e perfis, a gente, não à toa, a gente pegou Bitelo ou Pantera lá no início e deixou na mão dos caras para levarem sobre BK. A gente acredita que tudo pode virar uma conversa para falar sobre sanduíche, sobre café, sobre frango frito. Basta a gente deixar na mão do creator com liberdade criativa e de coisas inegociáveis que estão no DNA da marca. Eu acho que aí a gente torna isso real e palatável para quem está consumindo aquele conteúdo. Muito bom. Rick, a gente sempre conversa muito sobre mercado, tudo, e a Adventures ela chegou. E, claro, que ela estava testando muito o modelo de como os creators trabalham, como criar marcas de creators, como tudo precisa de tempo para poder as coisas fomentarem. Mas uma coisa que a gente percebe muito é que nem todo creator nasceu para ser empreendedor, né? E muitas vezes a gente, lá no começo, pensa que, não, ele tem uma base, ele tem uma comunidade, vamos colocar um produto com ele e a coisa vai performar. Não é muito bem por aí, né, isso. O creator ele precisa, de fato, se envolver para fazer aquela marca existir, ou o papel dele é só divulgar? Sem dúvida. Você tem duas maneiras de fazer isso. Ou o creator, ele ou ela, são muito bons empreendedores, o que é difícil, porque geralmente eles são muito bons criadores de conteúdo. Não é impossível. Ou o oposto. Você contrata um bom operador por teu negócio, que é o que acontece geralmente nos Estados Unidos. A Kim Kardashian é um bom exemplo. A família Kardashian / Jenner é um bom exemplo. Elas são excelentes criadoras de conteúdo. Todos os negócios da família são profissionais. Quem comanda Skims, que é uma empresa que esse ano vai faturar mais de $1 bilhão, não é a Kim Kardashian. Tem uma CEO. Então, aqui no Brasil, eu sinto que o grande erro que criadores de conteúdo cometem é que eles acreditam que o sucesso que eles conquistaram nas redes sociais vai se transferir para o mundo dos negócios. Eu não sei vocês, mas se eu sair daqui e for atropelado, eu não vou pedir para o Vini me operar. Eu vou para o Einstein, eu vou para o hospital mais perto. Tá entendendo? Eu acho que esse é o erro do criador de conteúdo aqui no Brasil. Então, o recado é, se você é um excelente criador de conteúdo e quer fazer um negócio, eu acredito que você pode dar muito certo, faça isso como um operador. É um bom exemplo com a Jade Picon, que a gente tem uma marca com ela chamada Aura. A Jade é super jovem, 23 anos. Ela sim é uma boa empreendedora,
mas ela é muito melhor criando conteúdo. Então ela vem aqui ontem e ela fala com um público como empreendedora, sim. Mas o papel dela na empresa não é tocar o negócio, é fazer conteúdo. Ela é a caixa de mídia, ela é a vertical do marketing. Entendeu? Então, esse, na minha opinião, essa é a grande oportunidade para criadores de conteúdo no Brasil. E o que eu tento ser é justamente um operador. Eu não sou criador de conteúdo, eu sou operador. Então, você tem uma ideia, você tem influência, você tem audiência. Eu desenvolvo produto e eu toco o negócio. Mas, ao mesmo tempo que você tem uma marca, que um rosto carrega essa marca, existem riscos. Né? E aí, até puxando um pouco, e você, no lugar também de uma jornalista de PR que consegue liderar muito bem e é especialista em liderar crises, por exemplo, qual que é o ponto, na verdade, mais preocupante no seu caso, sabendo que a sua marca depende da sua rede social, do seu rosto, você colocou dinheiro lá dentro? Então, a gente tem no meu caso, no caso da Re-Age, o plano é expandir para isso. Eu não quero que seja a marca da Silvia Ruiz. Ela começou comigo, mas a minha comunidade é muito maior e tem muito mais mulheres incríveis para representá-la também. Então, a ideia não é ficar focado em mim. Eu só fui a spark da coisa, sabe? Que colocou fogo e que começou a crescer. A gente tem 1000 mulheres para representar essa marca, que tem esse mesmo feature. Responsabilidade com a saúde, cuidado com... Eu não quero qualquer mulher. A gente representa uma mulher muito específica para a nossa marca. Porque nós estamos falando de saúde. Né? Não é só apenas uma coisa, por exemplo, um skincare, um produto de beleza, uma maquiagem. A gente está colocando para dentro da pessoa. Então, você tem que ter responsabilidade com o que você diz. A gente está procurando pessoas com esse sentido. A gente vai começar agora uma campanha com novos creators, que a gente fez um parto para escolher. Porque a gente queria pessoas muito específicas, entre nutricionistas, pessoas... E tu exigente como tu é, eu estou imaginando. Pois é. Mas é porque isso, eu sei a verdade, como funciona. Você olha e fala assim, essa pessoa tem... Eu já fui sócia de uma mulher muito famosa. E ela... marca? Ou no negócio? Num negócio. No negócio. E ficou muito claro para mim que a fama e o alcance não necessariamente convertem em venda, por exemplo. Esse é um excelente ponto. Excelente ponto. Não converteu. Foi um espanto para mim. Eu falei, que bom, vou ser sócia dela, porque eu tenho um monte de... Eu pensei numa marca que tu também já fez. Exatamente assim. E não funcionou. Eu vou dar um exemplo. E aqui a gente pode falar abertamente sobre isso sem dar necessariamente o nome. Existem tipos de influência. Principalmente, vou dar alguns exemplos para vocês. Geralmente, atrizes ou atores globais que se fizeram na era da TV não necessariamente têm influência no digital. Não tem conversão, eles são muito mais de awareness, né? Você pode até ter 20, 30 milhões de pessoas. Pega uma métrica, vai no seu Instagram e olha nos Reels a quantidade de views que você tem num vídeo da fulano ou do ciclano versus o número de seguidores, e você vai ver a influência dessa pessoa. É a métrica mais, talvez, básica e fácil de você ver se Léo fala com Creu. Mas isso é um excelente ponto, porque você tem pessoas muito menores com muito mais influência. E aqui que deveria ser o começo do negócio, não no alcance, sim na influência. Existe uma fórmula perfeita para você medir isso? Não, mas... como a gente falou, começa com verdade, com produto, com uma série de outras coisas. Você achar que você vai pegar... Eu tive uma experiência com uma pessoa que tinha 20 milhões de seguidores no Instagram e 0 conversão. E, na verdade, até puxando o Rafa, por exemplo, quando a gente fala 99 Moto, 99 Food e 99, né, como um todo, a gente começa a perceber também que vocês trabalham de uma forma muito ampla, né? Desde a celebridade que vocês colocaram pegando 99 Moto para subir no trio do carnaval, que é genial, até vocês trabalharem com, por exemplo, um micro-influenciador no Maracanaú do Ceará. Qual que é o papel, na tua opinião, dessas segmentações? Desde o macro até o micro. Como que vocês constroem esse tipo de olhar na escolha de tamanho mesmo? O papel ele tá atrelado ao objetivo de cada um mesmo, né? E o que a gente espera sobre o que cada um dos creators podem trazer. A gente nem considera, na verdade, que as celebridades são creators, né? A celebridade, elas têm um papel do alcance, mas principalmente do credenciamento de uma marca, né? Como o Ricardinho estava falando. Era importante você explicar para o público brasileiro que tinha um negócio diferente ali de bebida e eu preciso pegar uma pessoa que é super trend como a Anitta e preciso credenciar esse produto para esse público. Então, assim, as celebridades, elas vêm muito num papel de credenciamento da marca e não necessariamente da construção de uma comunidade.
A não ser que seja uma pessoa muito específica, como, por exemplo, a Ivete Sangalo, que é a nossa embaixadora. A Ivete, por si só, ela é uma paixão nacional, né? Então, ela não é só uma celebridade, ela carrega muitos valores do que é a brasilidade. Ela é uma pessoa muito séria, né? Tida. Ela não tem rejeição, né? Ivete não tem rejeição. Então, tem esse papel. Tem um segundo papel que é: preciso me atrelar a grandes nomes para que a marca tenha essa saliência, né? Tenha essa lembrança. Mas eu preciso, num outro layer, trazer pessoas que ajudem a fomentar conversas mesmo. Porque essas pessoas que são esse tiro de canhão, geralmente elas não movimentam conversa, porque para elas é muito custoso a conversa e muito delicado. A Ivete, a expectativa não é que ela esteja lá falando do que está acontecendo no dia. Não é isso. Ou ela vai estar falando dela, ou ela vai estar fora desse assunto. Mas os outros, não. Eles têm essa liberdade de colocar um ponto de vista, de ser mais ácido, de tomar mais risco, de estar mais perto da marca ali e mais perto do seu público também, abrindo uma caixa de diálogo um pouco mais direta, mais próxima. Então, eu acho que são papéis bem diferentes e não dá para abrir mão de nenhum deles, né? A gente tem que fazer realmente todos os layerzinhos para que a marca esteja funcionando. Uma coisa não vive sem a outra. Eu posso só acrescentar um ponto? Você foi muito eloquente na tua resposta, porque é óbvio que a Ivete nunca pegou o 99. Você pode até ter feito uma ação com ela, mas ela não usa o serviço, fato. Concordo. Certo? Mas o papel dela não é esse. O papel dela é falar assim: essa empresa é séria, essa marca é séria, esse serviço é bom. Eu apoio isso. A reputação, né? E aí, os criadores de conteúdo ali embaixo, que vão fomentar, principalmente o que você faz, os micro, a comunidade, a galera que está usando. Eu uso 99, por exemplo, mas eu não uso por causa da Ivete, entendeu? Então, isso eu acho que é um excelente... É o manual de branding aqui que você acabou de dar. Achei foda também. Entendeu? Porque é super legal isso. Você tem vários layers nessa estratégia. Não é só... Como se você só contratar a Ivete, também não vai funcionar. Ou se você só contratar micro aqui embaixo, também não vai funcionar. E também depende da verba que você tem. Exato, que é o que você falou, o tiro é finito. Então você vai ter que meio que fazer um mix. Muito legal. E só para complementar, e nem sempre também não tem uma bala de prata, né? Você não tem um livro com essa receita, né? Porque ao mesmo tempo eu não vou chamar a Ivete, né, para falar sobre Burger King, porque talvez a última vez que ela comeu um Whopper na vida, talvez nem a tenha comido. Então isso não empresta, não entrega valor. Como que a gente ajusta essa narrativa e encontra os melhores momentos e nessa composição para que caminho que a gente vai? Uma coisa interessante, só para fechar esse tema, por exemplo, a Ivete ou uma grande celebridade não usa o serviço. Ela pode não diretamente usar, mas os familiares dela, essas pessoas não têm o motorista particular. Aconteceu coisas bem interessantes, assim, quando a gente contrata uma celebridade, a gente sempre se coloca muito à disposição sobre resolução de problemas, né? Porque essas celebridades, elas são interpeladas pelo cara que está dirigindo para ela. Pô, eu tenho um amigo que está fazendo lá 99, que está com problema de não sei o quê. Essas pessoas falam com a celebridade. Então, assim, é uma relação que pode ser verdadeira, mesmo que ela não seja a consumidora final. Então, essa aproximação, né, essa construção de verdade, ela também precisa fazer sentido, né? Você não pode pegar também uma celebridade que não tenha nenhuma relação. Agora, uma boa notícia, isso, eu tenho certeza que a Ivete pede comida em casa. Fica aí, a primeira propaganda do 99 Food aí, ela pedindo comida em casa, pronto. Pede um Whopper. Aguardemos. Pronto. Léo, eu ia te perguntar uma coisa, que eu sei que você tem uma bagagem muito grande no olhar de tráfego, de mídia, nesse olhar de ROI, nesse olhar dos KPIs que são tão importantes nessa construção. E claro que cada vez mais a gente tem debatido o assunto de ter influenciadores, obviamente com conteúdo, emprestando para a marca, reputação e etc., mas também num papel muito de crafts, de criativos de performance, que são muito importantes. Inclusive, essa pergunta eu queria levar para todo mundo, assim. Como que vocês hoje consideram o papel orgânico, de fato, em cima de resultado, versus o papel onde se usa um influenciador, traz um conteúdo nativo digital e esse conteúdo precisa de mídia para performar? A gente falou um pouco sobre isso e você falou também que está investindo bastante em mídia em cima de conteúdos performados. Eu acho legal trazer essa pauta, até para desmistificar um pouco esse olhar da
construção do criativo inclusive de um KV feito por uma agência que às vezes não performa, não tem retenção. E o influenciador também cumpre esse papel. Perfeito, até do que o Ricardo comentou, desse creator empreendedor. Na medida que ele entende o negócio, o que ele entrega valor e sente também o peso dos dois lados, ao mesmo tempo eu, como marketing, nessa dinâmica cada vez mais pressionado sobre ROI e de ter a mesma conversa do CEO, do CFO, qual é o retorno sobre investimento daquela dinâmica de creator e sobre influência? É um desafio. Tá? Você ainda vê as dinâmicas ainda mais tradicionais possíveis sobre o engajamento, o custo por engajamento, teve tanto de impacto. Ainda, ao mesmo tempo, é muita oportunidade ainda para quem está olhando para esse caminho sobre maturidade e o que a gente consegue crescer nesse valor aí, nessa cadeia. O que a gente acaba compondo ali? Precisa de consistência, precisa de foco e precisa ser legítimo, até porque a gente precisa ter essa construção ao longo do tempo. A gente tem um poder dentro de casa e nesse olhar sobre maturidade, olhar sobre um marketing mix model e o que efetivamente a influência acaba trazendo sobre venda realmente, fila, caixa, volta aquele ponto que eu falei sobre realmente se isso está vendendo na ponta. Mas concordo sobre ainda ser um desafio e o quanto mais essa dinâmica, essa comunidade pudesse profissionalizar, empreender, entender as métricas, as dores também do anunciante e também vice-versa, né? A gente falou e eu pude acompanhar um pouco dessa dinâmica do briefing, ainda sente essas dores de poder entregar algo legítimo, mas eu acho que na medida que a gente se profissionaliza, tem uma jornada sobre maturidade, consistência, foco, acho que é super produtivo. E aí, passando para vocês a mesma pergunta, sobre essa questão do craft de mídia, do craft de criativo para mídia, o papel do influenciador, o que se olha de orgânico, o que é pago, é mídia, é conteúdo, qual que é a visão de vocês sobre isso? Rafa, tem uma opinião sobre? Eu tenho. Um caso que eu acho que define bem o que você está querendo com cada uma das suas comunicações, né? Quando você... Trabalhei bastante tempo com empresas de alimento e, claro, a empresa de alimento, e o Léo vai saber aqui, você investe milhões de reais para construir o tal Appetite Appeal, né? As imagens lindas, que o hambúrguer voa, que o fogo invade, essas coisas. Mas hoje, quando você entra no YouTube, a torta de frango mais assistida é de um canal que a moça está lá com um guardanapo feio, com uma parede zoada, tem 10 milhões de views a torta de frango, acho que era dicas de receitas, alguma coisa assim. E o segundo colocado com menos de um quarto desses views, do mesmo ano, do mesmo período, Rita Lobo. Lindo, feito pela Globo, que não sei o quê. Então depende. O conteúdo é muito mais autêntico. E é feito de uma forma feia, né? E orgânica, né? Exato. Então, assim, tem que equilibrar. De novo, a gente vai entrar naquela conversa sobre o que você espera de uma celebridade e o que você espera de um micro-influenciador. Se você colocar o seu comercial de 30 segundos na comunidade do criador, ele vai performar mal. Muito mal. Se você colocar uma pessoa lá com uma toalha amarrada na cabeça fazendo uma graça, vai performar bem. Então, assim, depende do que você quer com cada um dos conteúdos. Se você quiser construir uma conversa legítima, próxima, você vai ter que ir para a natividade. Se você quer criar credenciamento, se você quer criar consistência de marca, aí você vai ter que trazer para dentro e vai ter que construir esse conteúdo e ter mais controle de todas as variáveis. Então, também é uma balança que é difícil, mas que as duas coisas são necessárias. Sabe uma coisa que eu acho que falta? A palavra, não sei quem falou aqui, a consistência foi mencionada aqui hoje já. E consistência, na minha opinião, é talvez a grande fraqueza do marketing brasileiro. Porque ou a agência quer prêmio, ou o cliente quer prêmio, ou a pessoa quer ser promovida, que eu entendo, porque o ciclo é curto. Numa grande empresa você tem que ser promovido em 2 anos. Mas, enfim, dito tudo isso, o jogo de conteúdo, se vocês acreditam que conteúdo é a moeda da comunicação e que a comunicação é o que transforma esse rolê em venda no final do dia, pega o MrBeast, por exemplo. MrBeast, ele vem de uma cidade de 90 mil habitantes na Carolina do Norte. Ou seja, é uma cidade do interior do Brasil.
A diferença entre o MrBeast e o brasileiro é que ele fala inglês e inglês é a língua mundial. Ok, ele tem essa vantagem, fato. Só que ele decidiu começar a criar conteúdo com 12 anos, e ele está prestes a fazer 30 agora, e ele está fazendo isso sem parar, entendeu? Há quase 2 décadas. E ele faz, só para você ter uma ideia, se ele fosse gerente de conteúdo de qualquer empresa do Brasil, ele teria sido demitido no ano 2, porque o canal dele ficou com 1 assinante por 1 ano, que era a mãe dele. No segundo ano, ele terminou o canal dele com 13 assinantes. No terceiro ano, ele tinha 27 assinantes. Você já imaginou ser contratado pela Zamp? E depois de 3 anos, o teu chefe pergunta assim para você: e aí, Ricardo, quantos assinantes a gente está lá no canal? 27. 27 milhões? Não, 27 pessoas. Pô, você vai ser demitido. Então, demora. Construir conteúdo não é construir marca não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Então, se você está nesse jogo, uma coisa que eu imploro para que você não faça, não desista. Tenha consistência, não tenha resiliência, continua. MrBeast é um bom exemplo. E geralmente você tem um inflection point, assim, um ponto que aconteceu com ele, acontece com geralmente qualquer mídia, que de repente você entra numa curva ascendente, aquele efeito, muita gente chama do efeito do taco de hóquei, né, que de repente dá uma barrigada para cima, assim. O MrBeast para mim é um caso que vale ser estudado. E todo mundo aqui ou é um conhece. Caso também de que começa a lançar marca. O cara sozinho, ele tem as marcas dele, né? Conseguiu construir um canal de 400, quando eu falo sozinho, óbvio que ele teve equipe, mas ele saiu do zero, 400 milhões já deve estar com 400 alguma coisa, porque 400 milhões foi semana passada, tem a marca própria de chocolate agora, ou seja, está começando a verticalizar, construiu o próprio estúdio, o estúdio dele na Carolina do Norte hoje se equipara a qualquer estúdio de Hollywood, entendeu? Tem o seu próprio show na Amazon, que ele bancou, olha que maluquice, o cara, não sei se vocês assistiram o reality show lá do MrBeast, não sei se você gostou ou não, mas foi um sucesso. Sim. Entendeu? É igual muita gente fala assim, eu não gosto da Anitta. Tá bom, mas tem 60 milhões de pessoas que seguem ela. Não gosto da Virgínia, mas ela converte. Enfim, não cabe a mim decidir quem é bom, quem é ruim. Cabe ao resultado. Então, olha só o que esse cara está fazendo. E como eles, no Brasil, na minha opinião, tem outras que poderiam fazer a mesma coisa. Só que demora. Você não constrói um negócio do dia para a noite. Eu acho que qualquer pessoa que está trabalhando, seja de uma empresa ou está empreendendo, sabe que não dá para construir Roma, né, do dia para a noite. E a gente não pode esquecer que a gente está dependendo das plataformas também. E as plataformas jogam o jogo delas. Então, essa coisa do orgânico, do crescimento, etc., eu como creator e agora como marca, eu já vi, você quer matar as plataformas todo dia, basicamente. Então, você tem que saber jogar o jogo também. Eu tenho um corte do meu podcast há poucas semanas com a Rita Lobo, ela foi uma das que participou, e ela só falou assim, eu parei de beber, não dá mais para mim, não aguento mais, com a minha idade não dá para beber. Cara, tem 4,5 milhões de visualizações, sei lá quantos mil compartilhamentos. Tem outro corte de outra coisa que deu muito menos, mas infinitamente menos. Perfeito. Então, não é só porque aquele assunto... É porque, de repente, a plataforma realmente resolveu botar na cara de mais pessoas. Isso... Então, saber jogar o jogo, saber impulsionar onde precisa, saber usar a mídia a seu favor, também é importante. E aí, criar conteúdo, quando você sabe que vai ter impulsionamento, também muda de jogo. Mas tem que ter quantidade, né? Não pode parar, porque pode parar. Cansa. A imagem, a minha imagem, se eu ficar todo dia lá falando a mesma coisa, cansa as pessoas. Elas não aguentam mais olhar. Você zapeia para sair dali. Posso contar uma história rápida, 30 segundos? Deve. Rápida, fica a dica. Nesse ponto, tem um livro que eu amo sobre criatividade que chama Originais. E ele fala muito sobre quantidade versus qualidade. Picasso foi um grande pintor, acredito eu que todo mundo aqui concorda comigo, certo? Por que ele foi um grande pintor? Porque ele tinha talento. Mas sabe de uma coisa? Ele foi o cara que mais produziu obra na face da Terra. Ninguém pintou mais que ele. Ninguém. E isso aconteceu também com outras pessoas na arte. Kobe Bryant, quem conhece, cinco vezes campeão da NBA, já faleceu. Mas é o cara que mais errou arremesso na história da NBA. Olha só que loucura. Mas o que eu queria falar sobre canal é o seguinte. Eu tenho uma empresa, se chama Aura Beauty. A gente vende Bar Splash com a Jade Picon. Há 3 meses atrás não existia um canal de vendas que hoje é metade da empresa. E esse negócio chama TikTok Shop. Então, se alguém aqui tem dúvida que conteúdo, entretenimento vai estar debaixo do mesmo guarda-chuva, você está perdendo tempo. Você vai errar. Se você não estiver lá, você não vai vender. Então, imagina que há 3 meses atrás, eu não tinha um canal que hoje é metade... É como se o Burger King... Olha só que loucura, dobrasse, triplicasse de tamanho em 3 meses, vendendo hambúrguer num lugar que não existia. Então,
Olha só que loucura. Eu não estou falando, eu estou falando para vocês, eu estou vivendo isso, não é? Aí eu li lá no jornal, lá nos Estados Unidos. Não, isso está acontecendo no Brasil. Essa semana, sabe quem ligou para a gente? Kawaii. Vai ter o Kawaii Shop. Sim. Você tem dúvida que o YouTube e o Instagram também vão ter a sua versão Shop? Entendeu? Que a Amazon daqui a pouco não vai ter a versão Shop, que vai estar no óculos da Meta com a Ray-Ban, que você vai assistir, entendeu? Então assim... E isso é um movimento da China, né? Exato. Na China isso acontece de um jeito muito real. É tanto que os chineses eles não conseguem entender a lentidão de uma conversão que acontece no Brasil, porque na verdade as plataformas deles já estão totalmente conectadas para o sellout imediato. E essa curva essa jornada é muito longa ainda. Agora quando vem um TikTok Shop da vida, a gente fala uma jornada... Clicou, comprou. É o live shop também, que acontece, que você tem que sair da plataforma, entrar no site. Viu? E as marcas loucas tentando gerar tráfego. Quem aqui já comprou no TikTok Shop alguma coisa? Olha aqui, gente. Sei lá, 30% da sala já está acontecendo. Então, sabe, olha só. E se você não comprou, provavelmente no mês que vem você já vai comprar. Não, depois desse pitch, eu mesmo vou comprar, saindo daqui. Já vou comprar alguma coisa. Vou comprar a Aura Beauty. Aura Beauty, Afrodite, vou fazer Garden. isso. Gente, alguém tem alguma pergunta? Tá tão legal o papo, mas a gente vai ter que ir pro... Acabou o tempo. Pro encerramento. Ali, ó. Ali tem uma pergunta. A Rafa vai levar lá. Bacana. Meu nome é Thiago, eu sou guia de turismo no Rio de Janeiro, especializado em favela pelo fato de morar na favela. Eu sou fruto de rede social porque eu consegui sair daquela bolha tradicional do turismo, que era o panfleto, né, o guia turístico, e há 1 ano e 6 meses, dentro da minha bolha de turismo, eu estourei. Se vocês colocarem em Rio de Janeiro, Rocinha, eu sou o primeiro. Porém, agora eu estou com um novo desafio de vir para cá, como bolsista da Community Creators Academy, e literalmente o que você está falando é o que eu vivo diariamente. A constância, continuar ali focado no planejamento, eu acho que é mais importante do que você ficar naqueles insights, hoje deu menos, hoje deu mais. Eu sou exemplo que o like e o comentário não representam fechamento. Literalmente eu consegui mudar a minha vida, né, com conteúdo explícito, assim, turismo em várias quebras de objeções, porque eu vendo um produto que é considerado para a maioria das pessoas perigoso, favela. Você é assaltado aí dentro? Então meu comercial a gente tem uma lista de quebra de objeções gigantescas que a gente tem que ficar quebrando no comercial. E quando eu achei o formato de entrevistar o cliente que chegou lá, e aí, qual a sua impressão antes e depois do passeio aqui na favela da Rocinha? Aí ele, não, eu pensava que ia ser morrer, que ia ser tiro. Aí eu falei, o único perigo aqui é ser atropelado, porque é muita moto igual a Índia. Então, para vocês verem que eu tenho com as objeções muito, muito frescas na cabeça. A pergunta hoje, vocês eu falo muito como agregadoras, né, de criadores, tem empresas já formando, mas principalmente para você que trabalha com a Aura, eu já fiz propaganda sua aqui com uma ativação na community. Foi interessantíssimo eu me provar fora do meu nicho. Foi interessante, depois você dá uma olhada. Pô, você é um cara bonitão, meu. Obrigado. Carioca, né, moleque? Obrigado. E agora a pergunta, que é o meu novo desafio aqui dentro da community. Você como empresa, eu já entendi que sua visão está toda voltada para navegar de acordo com a maré. Mas qual é a importância real? Eu acho que você simplificar vai me fazer entender. Qual a importância real do posicionamento de uma empresa junto ao que está acontecendo atualmente? Eu acredito que você tem uma perspectiva. É muito difícil a pergunta? Não, eu vou tentar. Eu acho que a sua pergunta, a gente pode ficar horas debatendo aqui, mas eu vou tentar. Por isso que eu falei para simplificar. Eu vou, na verdade, repetir o que o Vini falou no começo desse papo aqui hoje. O que eu acredito, e ele sabe disso, tanto é que ele falou isso, e a gente conversa sobre isso, a gente é amigo, e a gente passa muito tempo falando sobre isso, que a gente ama o que a gente faz. As marcas que não começarem a criar conteúdo vão competir com criadores de conteúdo com as suas próprias marcas. Tão simples quanto isso. Essa seria a resposta de 30 segundos. E uma outra coisa que eu quero complementar
O que você conhece da sua comunidade, nenhum de nós que não vive ou viveu conhece. E o asset poderoso que você tem é o seu conhecimento. Talvez para a 99, que queira estar mais próximo da comunidade, da Rocinha, por exemplo, você vai ser o nosso professor. Então, esse é o poder da cocriação. É o poder da gente se conectar e trocar de fato o conhecimento para que você consiga agregar para a 99 muito mais do que qualquer executivo que vai sentar lá dentro. A 99 é a única que vai dentro da Rocinha. Olha aí, a Uber Rafa. não entra lá. Olha aí, Rafa. Tá? Palmas. É porque é importante falar isso, porque o Rio de Janeiro todo mundo conhece, é fato. 80% do Rio de Janeiro é dominado por facções. Porém, existe um metro quadrado, teoricamente seguro, dentro do Rio de Janeiro, que a 99 percebeu e falou, opa, aqui dá para entrar. Então, 100% da comunidade da Rocinha usa a 99 pelo fato de ser a única que entra. Então a gente Boa. conta. Muito legal, muito legal. Alguém mais quer contribuir? Quer falar? Ali, ó. Só uma coisa, antes de você falar, logo na sequência, sem interromper aqui, a gente já vai começar um outro painel. Até ia pedir para a Dani já ficar aqui pertinho e juntar o time do próximo painel, que a gente vai descer e já vão subir, para ninguém sair, entendeu? É uma estratégia que a gente bolou. Para que vocês não se levem... É, retenção, entendeu? Aí, por favor, me ajudem com essa estratégia, porque é difícil. Fecha a porta, gente. Fecha a porta. Ai, boa ideia. Como é que eu não pensei? É no simples que a gente tem as melhores Meu, você coisas. tinha que pedir pra cada empresa grande, os caras ricos aí, dá um cupom de desconto pra você aí, pô. Gostei. Dá um Whopper grátis, dá uma viagem. Vai ter Whopper. Desculpa que eu atrapalhei a pergunta. Bom, boa tarde, pessoal. Excelente painel. Sou carioca também, estou vendo sotaque aqui. Muito tem se falado de uma tendência, né, que é UGC e EGC. Né? Como é que vocês estão vendo isso aí, ou se vocês têm planos de utilizar esse movimento? É rápido. Vou te dar só um exemplo. Eu não vou falar. Eu vou falar de algo que não foi eu que fiz. Essa semana tem um fenômeno acontecendo no mundo. Pela primeira vez na história, o primeiro filme número 1 global na Netflix é também o primeiro álbum global top 1 no Spotify. Ambos inteligência artificial. Isso não, peraí, explica esse case melhor, que eu não sabia. Tá, como é? Então, é que não é muito a minha praia. Ela é o Korean Pop Dragons. Eu nem assisti o filme, né? Quem gosta de K-pop aqui, me ajuda aqui. Como que é o nome do filme lá? Korean Pop Dragons ou Korean Force Dragons, alguma coisa assim, tá? Esse filme está em primeiro lugar, está em quinto ou sexto no Brasil. Primeiro lugar global na Netflix. Primeiro lugar global no Spotify. O álbum, 12 músicas, 12 bandas. Todas as bandas são falsas, entre aspas, são criadas por inteligência artificial. Todas as músicas são inteligência artificial. Tudo é feito com inteligência artificial no filme também. Isso na minha opinião, é o futuro de UGC. Porque o user vai ser quem vai dar o prompt. O prompt vai ser traduzido em conteúdo. Eu acho que aí tem uma revolução. Sem dúvida nenhuma. Agora, no mundo real, sem dúvida nenhuma, eu tenho uma marca que é 100%, quase 100% do meu conteúdo é UGC e IGC, porque eu uso a minha comunidade para criar conteúdo. Então, se você for no TikTok Shop hoje e você entrar lá em Aura Beauty, eu não paguei e não produzi por nenhum desses conteúdos. E até complementando um pouco, eu tenho visto muito a estratégia de criar review. A gente até falou sobre isso no palco anterior, mas também de criar base de pesquisa de produto. Porque o que acontece? Se ele vai lançar o body spray novo, splash novo, o que vai acontecer? As pessoas vão pesquisar, porque o TikTok é uma ferramenta de pesquisa. E aí, quando eu entro lá e pesquiso e não tem nada, não converte. As pessoas não têm credibilidade com aquilo. Então, o que os UGCs fazem hoje em dia, um papel muito importante e relevante, é de trazer uma base de review para que quando eu vou lançar um produto, eu entro lá, já teve gente que viu e já endossou aquilo como algo que funciona. Então, eu acredito que, claro, tem um papel de UGC com mídia, tem um papel de escala, tem os KPIs, tem impacto, mas isso, na minha opinião, é um básico de UGC que precisa ser olhado pelas marcas, porque muitas vezes elas deixam de vender e a conversão fica muito baixa por uma falta de base de conteúdo numa pesquisa de TikTok.
Então, eu acredito muito nisso também. Tem uma coisa que eu acho importante em relação a isso, que cai na mesma questão quando a gente fala em creators maiores também, que é a seleção adequada de UGCs que você vai usar. Porque agora também, como UGC, as pessoas não precisam de uma base muito grande, elas estão se profissionalizando, você olha lá no perfil, o que você é? Eu sou UGC. Não necessariamente aquela pessoa tem talento para isso, ou está fazendo direito. Tal. Então, também, a seleção de pessoas adequadas para a sua marca, ela tem que ser muito evidente. Eu recebo inbox todo dia na minha marca agora, de pessoas, você não quer mandar seu produto? Eu sou UGC, daí eu vou olhar. Porque daí eu também tenho que ver se aquilo ali tem... Não é mandar para todo mundo que vai me procurar. Então, acho que também tem isso. Acho que, como agora alguém que está empreendendo, vale a mesma lógica do com quem é o UGC para a sua marca, né? Aquela coisa de UGC profissional, eu faço qualquer marca, talvez não sirva, né? Estou sendo elogiado aqui por ele. Não, mas o que eu ia falar também, só para concluir também, porque a gente está se alongando muito, mas está muito bom o papo, é muito sobre isso. Por exemplo, o 99 Food, que chega agora, é muito legal você perceber, e a gente vai todo mundo ficar de olho, quais são as estratégias que vêm, né, dentro desse lugar de economia criativa, que eu acho que é muito rico, né? Essa brincadeira dos big, dos micro, dos regionais, isso tudo, assim, eu acho que movimenta muito. E quando a gente vê uma marca, como a marca de vocês, por exemplo, que vocês estão sempre lançando produto, principalmente Zamp, é muito esse olhar. E eu acho que vocês fazem isso brilhantemente bem, porque isso inspira todas as outras marcas, os maiores, os menores. E eu acho que isso tudo é muito, muito motivador de ver e de olhar. Porque, na verdade, o que funcionava há 3 meses atrás já não funciona agora. E eu acho que é sobre isso, que é essa provocação de... tudo que eu sei é o que eu nada sei, gente. Porque se na hora que a gente acha que sabe de tudo, perdeu a humildade, acabou. Acabou. É o caminho do fracasso. Então, eu acredito muito nesse lugar. Né? Eu não sei se vocês concordam com isso. Concordo 100%, principalmente porque a Silvia colocou bem isso. Quando a gente está falando das plataformas digitais, né, das redes sociais, a gente está falando sobre uma coisa que a gente não controla. A gente tem que estudar sempre. O planejamento estratégico que você faz para a sua marca, para a sua conversa, no ano passado, nesse ano você parece louco. Você vai lá para a diretoria apresentar outro plano. Aí falou, mas não era outra coisa? Não, mas agora não é mais. Agora a tendência é outra. Agora a gente vai olhar para outro tipo de estratégia. Então, tá aberto a esse tipo de... E entender, como você bem disse, que a gente não tem as respostas e que elas mudam. Às vezes a gente tem uma estratégia, sei lá, a gente fez São João do Maracanaú ano passado. Foi bem. Mas esse ano a gente fez outra estratégia, que não tinha nada a ver com a do ano passado. Era porque estava errado? Fez outra, porque a Sotaque entrou, entendeu? Eu achei ótimo. Inclusive, 99 Food também, tudo isso a gente vai entrar. É isso. Né? Mas é verdade, falando esse olhar de estratégia, olhar essa questão regional também, é algo muito potente. Porque é o que eu sempre falo, às vezes as pessoas falam, nossa, tá tão frio, aí vai a rede social, vamos tomar um cafezinho, mas cafezinho para quem? No Ceará tá quente. Né? Então, assim, a gente tem que olhar o Brasil de uma forma tão ampla, tão continental, que às vezes chega a ser um pouco esquizofrênico para a gente que está desse lado aqui também, né? Nesse lugar de preocupação mesmo. E tem que se arriscar. Volta aquele ponto sobre marcas que arriscam, tomam risco para si e tem oportunidade para todo mundo. Marcas desafiantes dentro de uma indústria, a gente toma riscos maiores até por conta de não ter a mesma verba orçamentária do que grandes líderes e que às vezes você não espera que um grande banco ou uma grande rede de fast food faça aquilo que talvez uma outra desafiante tenha uma ambição e tenha essa sagacidade para fazer coisas diferentes. Olha, vai ter África aqui agora no palco, BRF com a Luciana Bulau, Sadia, e vamos ter Diageo com a Paty Ruggeri. E eu vou pedir para agradecer, palmas para vocês, muito obrigado. E já pedir para vocês virem para cá que a gente vai engatar.